tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer, né, essa oportunidade do Dória, CQCS, de poder estar falando um pouquinho hoje da nossa experiência, e agradecer aos amigos, né, porque eu acho que quem tem amigos tem tudo. Eu estou vendo tantos rostos conhecidos aqui, tanta gente que veio de longe, né, para poder estar aqui prestigiando o painel. Obrigada. Né? A concorrência está difícil, muitos painéis simultâneos aí com conteúdo muito bom. Então, obrigada, viu, gente? Vamos lá, apresentação? Olha, eu não sei se eu vou conseguir deixar uns minutos, não, mas vou tentar, né? Porque mulher, vocês sabem como é que é. Fala muito, não tem jeito, mas vou tentar também. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a inclusão estratégica do corretor na distribuição digital. Né? A nossa ideia hoje aqui era sair um pouquinho de pesquisa, um pouco de teoria e trazer um conteúdo de prática. Né? E a gente já viu algumas coisas aqui nas apresentações dos meus colegas que já não tem questionamento mais se o corretor vai ou não existir pós-mundo digital. Né? Então, assim, eu sou Fabiana Rezende, para quem não me conhece, sou vice-presidente executiva do Seguro Paz e tenho 17 anos de atuação no mercado segurador. E tenho essa especialização aí em seguros massificados, inclusivos, microseguros. Né? Tenho 17 anos, inclusive, no PASE. Né? Sou coautora do livro, né? Mulheres dos Seguros. Inclusive, a gente tem duas coautoras aqui na plateia, Enira e Simone. Então, assim, é muito bacana a gente poder também estar encabeceando aí um movimento diferente no mercado, que tem sido tão relevante. E falando só um pouquinho do PASE, para quem não conhece, o PASE está vigente desde 1989. A gente tem 33 anos de plena vigência. Hoje, a gente tem em torno de 2,5 milhões de segurados, distribuídos por todo o país, em torno de 43 mil empresas clientes, já cresceu um pouquinho, e 6.600 corretores cadastrados. Os corretores são o único canal de distribuição do PASE. A gente atende qualquer perfil de corretor. Então, a gente tem desde as grandes multinacionais, né, vendendo PASE hoje, ao pequeno corretor e ao corretor pastinha. Né? A gente tem uma gama grande de corretores que trabalham em casa, que não têm escritório e que são pessoas físicas ainda. Né? Já que o produto é democrático, a gente tem que ter aí a esteira para atender todo mundo. Bom, então, sem mais delongas aqui, eu não sei quem estava aqui na palestra anterior do Silas. O Silas falou muito bem, né? Eu falei, nossa, eu queria esse vídeo aí para a minha apresentação. Eles fizeram uma jornada de como é que era o processo, né? Da proposta de venda até chegar na mesa do subscritor. E é mais ou menos isso, né? Essa loucura que acontecia antes. A gente lê isso aí, parece que é uma coisa de outro século, mas eu peguei tudo isso aí no mercado e até 7, 8 anos atrás a gente ainda tinha isso, né? Eu peguei a época que a gente fazia movimentação mensal, como nossos planos são empresariais, a gente fazia movimentação mensal e eram pilhas de fax, assim, pelo chão da empresa, quando você chegava no final de semana. Né? Se não tinha um carimbo na proposta de adesão, você devolvia. Né? E esses prazos malucos aí, gigantes, né? De 30 dias para pagar uma indenização, 15 dias para aceitar a proposta. Né? A gente sabe que são prazos do regulador, mas isso não quer dizer que o mercado segurador precisa estar fazendo né? Tá entregando nesses prazos em 2022. Né? Lá no PAS, a gente paga indenização em 24 horas, desde 89, sem internet. Né? Então, hoje, a gente tem que pagar em segundos e implantar também. Então, acho que a grande questão que surgiu com tudo isso, ninguém nunca colocou dúvida, né, sobre se o processo da digitalização ia ou não agregar um processo de seguro. Mas todo mundo colocou dúvida no corretor. Eu lembro bem de alguns eventos de 2017, 2018, que a gente participava, e era o boom, assim, né, dos corretores. E a gente que lida com o corretor pequeno, eu cheguei a ter que receber corretor lá para falar, olha, eu vou acabar, eu vou sumir, se eu não me juntar a um grande grupo de corretores, eu não vou existir amanhã, eu tenho que arrumar um sócio, eu não sei mexer, né, com redes sociais, como é que eu vou fazer? E a gente falou, calma, não é para desesperar. A tecnologia ela não vem para acabar com a intermediação, ela vem para melhorar o processo operacional do seguro, né? Agilizar processos. E aí a gente sempre entendeu que o PAS é um produto social na veia, né? Ele nasceu social. E ele é social em todas as cadeias. Então, a gente se sentiu ali um pouco responsável de como vamos fazer esse corretor sobreviver. Então, o que a gente vai trazer para vocês hoje são dados práticos, né, do que já tem acontecido no PASE com a transformação do processo de digitalização e o que isso está
acontecendo, isso que está impactando, né, na carteira do corretor. Bom, letrinha ali está pequena, tá, gente? Então, vou acompanhar com vocês daqui. Isso, para nós, foi muito interessante quando a gente começou a pensar no conteúdo dessa palestra, porque o olhar para fora, a gente já tem muita informação. E, às vezes, a gente tem essa sensação de olhar distante, né? Vocês que foram aí para Las Vegas, né? Tenho conversado com alguns colegas que estavam lá e falaram, poxa, a gente não viu nada lá diferente do que a gente estava fazendo aqui. E, em 2019, a gente já teve essa sensação, né? Meu pai costuma dizer que o PAS é um laboratório. Para quem não sabe, meu pai é o Alaor, que é o fundador do PAS, né? Está aqui me assistindo hoje, né? Na primeira fila. E ele sempre falou isso para a gente, ele fala isso para toda a equipe. Somos um laboratório, né? E nesse laboratório a gente consegue já ter resultados de experiências muito bem-sucedidas, né? Que servem de parâmetro não só para o PAS, mas para todo o mercado segurador, não só do Brasil e do mundo. Porque quando a gente vai lá e ver que, né, a gente aqui está sendo mais eficiente, a gente tem que tirar um pouco essa síndrome de patinho feio e achar que tem que, do outro lado, buscar as coisas e começar a acreditar mais no nosso potencial e valorizar as coisas que a gente está vendo no nosso mercado. Acho que tem muita coisa boa sendo feita no mercado segurador e eu acho que boas práticas devem sempre ser, né, espelhadas, porque eu acho que assim a gente vai acelerar mais rápido. Bom, mas é interessante aqui compartilhar com vocês que em 2018, quando começou aquele boom do corretor nos procurar e falar, eu vou desaparecer, eu não vou existir, a gente começou a investir em soluções para facilitar a vida desse corretor. Lembrando que esse corretor ele não vai ter dinheiro. Claro que os grandes corretores, os grandes grupos, as multinacionais, eles vão investir pesado em tecnologia. Mas o pequeno corretor, o médio corretor, ele tem que escolher. Se ele começar a tirar dinheiro, né, recurso do dia a dia dele de venda, para construir sistema, né, está tudo errado. Isso é uma coisa que as seguradoras têm que trazer pronto. A tecnologia tem que chegar para o corretor e integrar com o que ele trabalha. Ele não tem que ficar desenvolvendo plataformas complexas, né? Claro que cada seguradora vai fazer o que faz mais sentido para você, mas tem que chegar pronto. E a gente começou a fazer isso. E, numa primeira versão do portal, em 2018, a gente só conseguia fazer cotações online. E ali a gente já teve 15% de adesão daquele corretor que tradicionalmente fazia tudo no papel e, a partir daí, começou a colocar o processo digital de cotação no seu dia a dia. Na segunda versão, em 2021, na verdade, a gente lançou no final de 2020, mas ela se consolidou mesmo em 2021, a gente já fazia o processo inteiro. Então, cotação, adesão e implantação 100% online, né? Do Vida em Grupo, e para PME, convenção coletiva, seguros obrigatórios. E agora, na versão do portal de 2022, a gente já tem a jornada completa aí do comercial, com inteligência artificial, com algoritmos para entender aquilo ali, o que a gente pode melhorar. É tão interessante nessa última versão que a gente colocou para o ar, que a gente tem cada vez mais ouvindo o corretor. Então, aquele corretor que estava com medo do digital, ele começou a ser o nosso grande aliado para a construção da plataforma, né? E aí, eles têm trazido para a gente algumas situações de, poxa, mas o cliente quer saber detalhes da cobertura na hora que ele está lá na ponta. E aí, a gente começa a colocar os cliques interativos, começa a virar realmente uma experiência que a gente já consegue ver o resultado nos números. Ou seja, em poucos anos, em 4 anos, a gente teve 34% no crescimento das cotações, e a gente já saiu de 15% para 63% das cotações sendo feitas online. Sendo que muitas dessas que não estão sendo feitas online é porque não tem como. São cotações específicas, não padronizadas, né? Mas a gente já está também em desenvolvimento de uma solução para essas que não são padronizadas. E olha que interessante o índice de conversão de cotações. A gente tinha um índice de 28% de conversão em 2018 e a gente aumentou para 40% o índice de fechamento das nossas cotações, com essa solução de portal que já está vigente há 4 anos. Ou seja, 4 em cada 10 hoje já são implantados. A gente sabe que esse é um número bem acima do mercado, mas já é uma realidade no PAS e já é uma realidade para os corretores que trabalham conosco. E eu acho que o que é mais incrível, porque a gente escuta muito falar
dessa jornada que não finaliza 100% online, que precisa de uma ligação. Muitas vezes, talvez, o consumidor mais esclarecido, né, que consegue ter a compra 100% online, mas lá para a gente isso não tem acontecido. 60% das nossas cotações já são finalizadas 100% online e implantadas, tá, através do nosso algoritmo de inteligência artificial. Ou seja, 6 de cada 10. E as 4 que não são, ou são cotações específicas, ou porque alguém, né, ali naquele processo tentou implantar algo diferente do que cotou. E aí o algoritmo ele vai barrar, mas ele está aprendendo todo dia, então a nossa expectativa é que esse índice cresça cada vez mais. Considerando que esse ano a gente tem a previsão de cotar quase 20 mil propostas, então vocês entendem como que o trabalho realmente a gente já chegou a ter 4, 5 pessoas só para implantar, hoje a gente tem 1, 2 pessoas na área e praticamente a gente já está substituindo aí para outras funções. Agora, olhando para a prática, que é o que eu acho que é mais interessante, porque o corretor ele já entendeu que ele é importante no processo digital e que ele não vai morrer, mas o corretor já aderiu ao processo digital. O corretor, de fato, já está trabalhando diferente. E aí a gente foi olhar também para dentro de casa. E aí, olha que interessante. A gente conseguiu perceber que o corretor que já aderiu ao processo digital, né, no nosso mundo, hoje ele consegue vender 3 vezes mais que ele vendia em 2017. Ele vendia 6 seguros, em média, aí, em 2017, já com uma primeira versão do portal ele passou para 10. E hoje a média de seguros vendidos, né, por ano, aí, de todos os corretores com venda, já está em torno de 19, triplicando a capacidade de venda do corretor, né? E isso é mais tempo para ele trabalhar relacionamento, trabalhar novos produtos, fazer cross-selling. Aquele tempo que ele perdia preenchendo proposta, mandando documento, agora ele não precisa mais perder. Então, ele está vendendo mais, porque o processo digital está ajudando. E aí a gente falou, poxa, vamos entender melhor esse número, e colocamos uma lupa. E fomos estudar, né, o que aconteceu com a carteira dos nossos principais produtores. Isso aí a gente fez um índice baseado em 100 principais corretores, tá, gente? Daqueles 6.600 lá, a gente baseou no 100. E 100 que já estavam lá no PASE, tá? O pessoal de 2018 para 2022. Então, quem já estava lá no PASE em 2018, que aderiu a esse processo de venda digital, como é que ficou a carteira desses caras 4 anos depois? E olha que interessante, teve, em média, 63% de aumento do prêmio da carteira dos corretores em apenas 4 anos. Ano de pandemia, hein? A gente sabe que o individual aí teve uma procura, mas o empresarial sofreu, né? E os nossos corretores aqui, a gente está falando de empresarial. E aumento de 46% também dos clientes. Ou seja, eles conseguiram não só crescer a carteira em prêmio, como em número de clientes. Bom, agora eu queria falar um pouquinho de tendências do mercado. Na verdade, como eu falei, mulher fala muito. Falei demais, tenho só 3 minutos. Então, vou pedir para vocês tirarem foto aí. Quem quiser conversar comigo depois, estou à disposição. Depois me procurar também nas redes sociais. Vou deixar meu LinkedIn no final. Mas eu acredito em algumas tendências que a gente tem falado, mas algumas ainda estão um pouquinho distantes. Mas a gente já precisa começar a olhar para isso. Eu acho que a gente tem saindo já da etapa de ficar falando a mesma coisa. Eu acho que a gente já está partindo para a etapa de entender o que vem pela frente. Porque o que a gente está vivendo agora é a consolidação de algo que a gente já viu nos últimos anos. Mas agora a gente precisa entender para onde é que isso está indo e começar a trabalhar. Quando eu falar gente, nós, né, seguradores, corretores. Então, assim, não vai dar para eu ler tudo, né? Mas eu queria falar, né, dos principais. Eu acho que, assim, 100% do processo de automatização em tudo, gente. A gente viu na palestra de manhã hoje, né, esqueci o nome dele, acho que era Jamie, né, da empresa de inteligência artificial. Os dados deles estão extremamente alinhados com o que a gente está apresentando. O cliente ele realmente vai automatizar, precisa de automatização em todos os processos. Eu mostrei para vocês aqui um case de um detalhe, que é um processo de automatização do processo de venda. Né? E isso vai chegar em tudo. É sinistro, é operacional, faturamento, enfim, tudo. E vai acabar o e-mail na gestão do dia a dia. Tá? Então, aqueles corretores apegados no e-mail, né? A gente vai ter que mudar isso e vão ter outras plataformas. Múltiplos canais para o mesmo serviço, não tem como. Tá? A gente realmente precisa começar a atender o cliente onde ele está e onde ele se sente mais confortável. Hoje a gente já tem solicitação de boleto na rede social. E o cara que ele chega na rede social para te pedir um boleto, ele não quer que você mande ele para um portal ou liga num telefone. Ele quer o boleto ali. Então, a gente precisa começar a estar atento para isso.
O autosserviço, que é uma coisa que eu quero bater demais na tecla, o Cláudio falou que isso já é uma realidade na Potencial, que é você colocar na mão do cliente a possibilidade, né, da compra, e sendo que é um processo operacional, não precisa passar pelo corretor. A gente já tem experiências dessa no PAS também, colocamos no ar há pouco tempo e a gente já tem algumas centenas de apólices vendidas, totalmente contratadas pelo cliente, que já caem automaticamente na carteira do corretor sem ele pôr a mão. Bom, todo mundo tem falado muito de benefícios em vida, mas o PAS foi inovador aí, pioneiro em benefícios em vida. A gente começou nesse mercado em 2009, né, quando a gente lançou a Sexta Natalidade. De lá para cá, a gente não parou. E o que eu entendo disso, gente, é que a gente tem que parar de achar que uma receita que vale para um, vale para todos, né? E temos que começar a trabalhar mais personalização dos benefícios em vidas também. Porque, senão, esquece. Estou acabando, tá? Me dá mais um minutinho só para concluir, roubar dos meus colegas. E aí, eu não vou falar de todos, mas eu acho que uma tendência do Brasil que a gente precisa estar atento é a inversão das apólices, né? Hoje a gente tem, no Brasil, um cenário muito diferente do resto do mundo, porque a gente tem apólices coletivas superando as individuais. Isso não é uma realidade da maior parte, né, dos países. E eu acho que isso acontece até um pouco por causa desse modelo massificado do seguro em convenção coletiva, né, do seguro de PME, dessa proteção de ramos com maior risco, mas isso é uma tendência de inverter, né? E essa população vai precisar consumir seguro. E a gente tem que entender que 84% da nossa população está na classe C, D e E. Não adianta a gente ficar querendo levar só produto para quem tem renda acima de 7 mil, porque a gente só tem 15% do mercado de vida ocupado. Então, a gente precisa fazer soluções de seguro individual chegar nesse público. Bom, não vou ler o restante, mas eu queria deixar um recado final para vocês. Falei, né, que eu não ia conseguir terminar, mas é muita coisa, né, gente, que a gente quer compartilhar nessa oportunidade. Mas o que eu acho que a gente precisa fazer, que é o último item, é exatamente usar toda essa ferramenta digital que a gente tem para poder ocupar os novos mercados e chegar nos novos consumidores, né? O mercado precisa parar com essa cultura de rouba-monte. Enquanto a gente está se matando, né, uma seguradora ou um corretor para tomar a produção do outro, todo mundo perde com isso. A gente tem um mercado gigantesco para ocupar, um tanto de solução, um tanto de inovação, e a gente precisa acordar para isso o quanto antes, né, porque senão vai chegar gente de fora do nosso mercado e vai fazer isso. Então, conto com vocês, estou à disposição e muito obrigada aí pela atenção e pelo tempo.